Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem ganhando bastante espaço e criando bastante relevância no mercado de seguros, Open Insurance. E, inspirado no Open Banking, né, o Open Insurance, ele, além da obrigação regulatória, é uma grande oportunidade de inovação também. E, nessa inovação, as APIs, ela é um elo super importante e fundamental nesse ecossistema, né? Então, ela viabiliza um ecossistema aberto, seguro e centrado no cliente. E para trazer um pouquinho sobre a experiência do que a gente vem implementando no Open Insurance, estamos aqui com o Ricardo e o Camilo para trazer um pouquinho sobre a experiência deles nessa implementação. E para começar, vou pedir para o Camilo trazer um pouquinho aqui a visão, o que é o Open Insurance, e trazer uma visão geral sobre o OPIM. Obrigado pelo convite, Ed, obrigado pelo apoio. Obrigado a vocês também que estão dando apoio por aqui. Eu vou levantar porque me incomoda ficar um pouco sentado. Mas é assim, um tema muito engraçado, porque quando a gente estava na CPTI, que é a Comissão de Processo e Tecnologia da CNSEG, e veio a consulta pública do que ia ser o Open Insurance, antes de chegar na Circular 415, a gente fez uma leitura e um processo lá para tentar entender o que era. E, no fim, a gente tinha mais dúvida e mais entendimento e menos entendimento do que era, porque o mundo do Open Finance, do Open Banking, é um mundo muito diferente do Open Insurance. E a Circular 415, que é onde começou tudo, ela foi totalmente baseada no Open Banking. Então, ficou uma coisa assim para nós, como que eu vou encaixar tudo isso, que era um ambiente totalmente novo nesse processo. O que dava um conforto para a gente é que também ninguém tinha conseguido entender totalmente como que a gente ia fazer isso. Então, nós começamos a fazer todo um processo com o apoio da CNSEG, na época, que criou os grupos de trabalho, nos ajudou bastante, né, todas as seguradoras, né, e aí a gente veio com esse projeto que já dura 4 anos, e parece que ainda vai ter mais 4. Mas, no começo, foi bastante duro esse entendimento e esse encaixe. E qual é o conceito, né, do Open Insurance? É o mesmo do Open Banking, né? O cliente ter o controle dos seus dados, tudo que ele quer permitir para ser compartilhado ou não com as outras entidades do processo, do sistema que a gente tem com relação a isso. E quais são essas premissas? Porque também são as mesmas do Open Banking, que é ser uma experiência totalmente digital, termos um processo de segurança, termos um diretório, termos autorizações, fazermos parte do ecossistema. Então, que tinha todo um contexto dentro desse processo, né? E o que abrange o que abrangeu o processo de Open Insurance? Eles se dividiram em 3 fases. Aliás, todas as fases, fazendo uma observação, foram extremamente desafiadoras, porque os prazos eram curtos, nós não tínhamos o conhecimento e nem equipe para isso, né? E então, quer dizer, era um desafio enorme nesse contexto. Então, eles dividiram em 3 fases. Uma fase, a fase 1 inicial, onde as seguradoras tinham que pegar todos os seus produtos e serviços e disponibilizar no site Open Brasil, né, que inclusive lá tem muita coisa interessante, no Open Brasil, e ter atualização constante desses produtos e serviços e canais de atendimento que as seguradoras tinham. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa era exatamente o compartilhamento de dados entre as seguradoras, ou, melhor falando, entre os membros do contexto de Open Insurance. As pessoas que a SUSEP tinha autorizado, devidamente autorizado, faziam parte desse contexto. E esse foi o começo da grande mudança para nós, né? Porque era todo um controle e todo transacionado através de APIs. Inclusive, faz parte do tema das APIs. E aí que a gente começa a procurar parceiros, a gente começa a querer entender como que a gente vai fazer esse processo, começa a se preocupar com o prazo, se preocupar com os produtos que tinham que entrar logo de cara, né?
que tinha uma lista e, enfim, a gente tinha que ir atrás disso, montar equipe, montar infraestrutura para que pudesse estar buscando os dados que estão nos nossos sistemas, que também eram sistemas, muitos deles ainda são sistemas legados, são sistemas antigos, né? Então, foi um processo bastante, eu diria que custoso em termos de cérebro, em termos de dinheiro, em termos de várias coisas. O terceiro item é o item das SPOCs, que foi uma entidade também que foi criada pela SUSEP para que ela fizesse um papel de centralizador e como se fosse um hub, né? Um centralizador das informações ou das necessidades que o cliente eventualmente precisasse. Se ele quisesse ter um painel dos seguros dele, concentrasse em todos os processos lá, se ele quisesse iniciar uma cotação, iniciar um sinistro, iniciar um sinistro ou iniciar uma mudança de qualquer coisa da pólice, né, do endereço, um endosso, né, por exemplo, ele faria pela SPOC. Então, a SPOC seria esse hub que né, porque já temos 2 SPOCs devidamente cadastradas, elas vão ser esses hubs que vão estar apoiando o cliente nas suas necessidades e concentrando, talvez, os seguros nesse contexto todo, né. Enfim, e hoje, por exemplo, a gente ainda está, né, fazendo muitos testes, a gente não está totalmente operacional, ninguém está operacional no sentido de que estamos operando com as SPOCs, com plenitude, nada. Nós estamos ainda numa fase muito inicial, né, as seguradoras se conversam, a gente tem bastante teste, nós estamos agora fazendo, por exemplo, nessa próxima etapa, os testes, o FVP, né, que é o fluxo de validação de produção, que está ocorrendo agora até dia 30/5. Nós temos o bloco 6, que inclui o vida, previdência, capitalização, que tem que estar pronto até 30/6, então até lá também a gente não tem trocado esse tipo de informação. E depois nós temos várias outras, uma lista de implementações que estão sendo pedidas nesse processo. E, por último, a gente tem uma outra coisa também, que é a interoperabilidade. O processo da interoperabilidade, ela visa a gente conversar com o Open Banking. E aí é um problema, porque, por exemplo, quando nós construímos o Open Insurance, nós construímos um ecossistema separado do Open Banking. Então, nós temos 2 ecossistemas, que aparentemente parece ser fácil, né? Ecossistemas, você pega lá, pega as APIs, né? E junta eles. Mas não, eu tenho vários problemas de como que eu consulto de um ecossistema para o outro se aquela requisição vem de uma seguradora ou de um banco que faça parte do ecossistema. Então, eu teria que fazer toda essa interoperabilidade. Como que eu vejo se os dados que os bancos estão querendo são os mesmos que a gente também está querendo do banco, com layout? Interessa ter tantas informações? Quer dizer, tem um monte de desafios que a gente vai ainda ter com esse processo de interoperabilidade. Então, eu acredito que, assim, é um processo que eu acho que só vai começar no final do ano, ou talvez em 2026, para a gente fazer um estudo e saber como que isso vai se conversar. Então, dando uma visão geral com relação ao Open Insurance, ele tem essa finalidade de compartilhamento de dados, igual ao Open Banking, só que também temos um problema que eu diria que não é um problema, é assim, você entra no seu Open Banking todos os dias, ou pelo menos umas vezes por semana, mas você não entra nas seguradoras com essa frequência. Então, existe um certo desafio de como que isso vai se dar, né, em relação a você estar integrando isso de uma forma natural no dia a dia das pessoas, para elas estarem fazendo isso. De um modo geral, né, eu só quis fazer um apanhado nesse processo, né, do que é, até para equalizar os conhecimentos, né, e aí a gente depois ainda explora um pouco mais aí com relação às perguntas, tá bom? Obrigado, pessoal. Vai lá, Ed. Obrigada, Camilo. Ricardo, você poderia trazer para a gente mais ou menos o que foi que as seguradoras fizeram para tirar o OPIM do papel? E quais são as principais mudanças? Eu não vou levantar igual o Camilo.
Acho que o conceito principal, né, do Open Insurance, do Open Finance em si, ele traz a padronização, né, seja para as APIs, para os canais, para os produtos. Talvez esse tenha sido o maior desafio da indústria de seguros. A gente, no nosso dia a dia, não sabe, mas a gente não tem essa visibilidade de quantos produtos de seguros cada empresa tem. E nem a gama e a variedade desses produtos. São produtos distintos, ramos diferentes, e são tantas variáveis diferentes que padronizar e fazer com que o mercado inteiro trabalhe igual, esse foi um enorme desafio. Tanto que é o ponto que o Camilo trouxe aqui, que ele não está operacional, né? Porque, imagina, para uma insurtech ou para uma seguradora menor, que trabalha com 1, 2 produtos, é um tema extremamente simples. Não simplista, né? Mas é um tema simples porque a complexidade dos produtos são menores. Se eu vou puxar um exemplo aqui para a minha casa, tenho mais de 30 produtos. Padronizar 30 produtos num padrão que é discutido no mercado, cada participante desse ecossistema tem necessidades diferentes. Então, significa que todo mundo tem que chegar no consenso. Quem participou das primeiras discussões, eram discussões super extensas, demoradas, que a gente tinha sempre mais de 80 pessoas numa sala, para chegar num modelo padrão de campos que a gente vai ter na API. Quando a gente fala aqui, num evento de API, a gente fala de ter APIs simples, né, pequenas, que traz, né, uma resposta muito rápida, e a gente está lá numa sala com mais de 80 empresas discutindo essa padronização. Isso foi um desafio gigantesco, né? Então, trabalhar esse conjunto, essa unidade na indústria, acho que tem sido o maior desafio. E aí, acho que o trabalho maior que foi feito nisso foi um trabalho de qualidade dos dados. Porque um segundo princípio importante do Open Insurance é que você tem que dar a melhor informação para o mercado. Você tem que ter a informação correta do cliente, porque você vai estar conversando com outra instituição. Então, chega um momento em que eu não posso passar a informação errada do Ricardo para outra instituição, porque senão o produto que a outra instituição está pretendendo vender para mim, ele pode estar errado. Se eu passar o endereço errado, ele pode fazer uma cotação errada, fazer uma precificação errada. Então, essa governança, essa gestão sobre os dados foi muito importante da gente conseguir estabelecer e conseguir fazer essas trocas, né? Então, é um tema, parece simples, mas é bem complexo. Só complementando, nos 2 primeiros anos, Ricardo, eu não sei se você lembra, nós fizemos reuniões quase que diárias. Sim. Quase que diárias, e durante 2 anos, de 2 horas cada reunião, para poder fazer exatamente esse filtro de que dados que a gente poderia transmitir, do que era importante para outra seguradora também poder fazer uma cotação ou um detalhe. Foram horas impressionantes, foram umas 2 horas por dia de recurso. Para cada produto. Por produto, isso, exatamente. E assim, nesse cenário, as APIs elas têm um papel importante, né? Como é que elas atuam hoje? Esse é um ponto muito importante. Dado esse contexto, né, que as seguradoras... são poucas as seguradoras que são monoprodutos, né? Todas elas têm vários produtos. Ter vários produtos significa ter vários sistemas também, né? E o Open Insurance, assim como o Open Finance, ele é todo baseado em APIs. Então, o primeiro princípio você tem quem falar que não tem, está mentindo. Se você tem um legadão lá, um monolitão, você vai ter que colocar esse monolito para expor uma API, né? Você vai ter que pôr ele para transacionar. Mas não só nesse lado. Eu acho que o Open Insurance ele trouxe também uma necessidade das empresas pensarem uma forma diferente de criar essas interfaces, de expor esses serviços, essas transações. E aí a API tem um ponto fundamental de criar uma camada de abstração do que está para trás, né? O que é o legadão fica lá para trás, mas eu preciso expor uma API aqui que vai servir para o Open Insurance, mas também o porquê não posso aproveitar essa API para fazer
outros tipos de negócio. Então, a API teve um papel super importante para acelerar a concepção das APIs do Open Insurance, mas também acelerar, em muitos casos, a transformação, né, de sistemas, do landscape, né, do cenário de aplicações, da forma como as aplicações se integram. Então, ajudou, inclusive, na aceleração da transformação digital de algumas empresas, né? E, assim, quais têm sido as principais dificuldades da implementação? Desculpa. As principais dificuldades de implementação hoje? Quer começar por você? Bom, foram várias. O próprio Ricardo já citou, assim, de cara aqui uma, né, que exatamente são os sistemas legados, né, para a gente obter esses dados dos sistemas legados e trazer eles para o compartilhamento, para trazer para fazer essas cotações, que você não... Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Outro também foi que, assim, o Open Insurance, primeiramente, ele foi baseado para que se buscassem os dados no SRO, que é o Sistema de Registro Operacional. Só que o SRO, ele também não estava totalmente, não sei se íntegro é a palavra, mas totalmente formatado já para trazer essas operações, né? Então, esse também foi um desafio bastante grande, como que nós vamos colocar todos os dados e trazer isso para compartilhar ou para mostrar para o cliente. Além disso daí também, nós temos que ter um ecossistema que a gente não tinha, né? Que são os gerenciamentos das APIs, né? Como que a gente vai colocar todas essas APIs, colocar a plataforma de coleta de métricas para saber se isso está dentro dos padrões que a SUSEP tinha imposto, como que nós vamos fazer essa conexão de dados internos para poder estar expondo pelo mercado. As certificações também foram uma grande dificuldade, né? Porque a certificadora fica na Inglaterra e aí nós tínhamos que fazer essa certificação também lá para poder trazer. Então, assim, poderia ter uma lista aqui de 10, aqui, 20 itens aí, e mesmo a montagem também de uma equipe, né, para tratar esse assunto também. Isso também é difícil, porque a equipe não tem esse conhecimento. Não é esse sistema do Open Insurance, ele não é um sistema comum que a gente está acostumado a fazer como desenvolvimento de sistema. Ele é um sistema complexo que requer também que os analistas, programadores, enfim, que eles entendam do que eles estão fazendo, onde que eles estão se conectando. Então, isso também foi uma dificuldade bastante interessante para a gente fazer. E aí o Ricardo complementa. Eu queria adicionar um tema que foi um desafio gigante, que acho que a gente está sofrendo até agora, que todo mundo foi, por uma questão regulatória, né, porque o Open Insurance ele para seguradoras, até um determinado nível, ele é obrigatório para ser implementado, mas a vida segue. Então, e tudo isso que a gente está falando aqui são coisas novas, seja numa plataforma de API para quem não tinha, seja para aquisição dos certificados, porque tudo é movido a certificados para garantir a segurança, skill das pessoas, plataforma, o diretório central, até as seguradoras tiveram que investir num time de secretariado, que é o time que gerencia o Open Insurance de forma centralizada. Tudo isso tem um custo. Mas as seguradoras, as empresas também não podem parar de fazer os projetos de negócio. Então, tudo isso gerou um custo altíssimo para fazer esse projeto, para isso funcionar. As empresas precisam continuar fazendo os projetos de negócio para continuar gerando receita, crescimento, para ser competitivo no mercado. Então, isso tudo gerou um grande desafio para as empresas, para conseguir balancear isso entre o eu preciso fazer, porque é um tema, em alguns casos, estou fazendo porque é um tema regulatório, eu tenho os objetivos de negócio, e agora que talvez o desafio maior é enxergar o que eu tiro de vantagem competitiva do Open Insurance agora, já que eu investi tanto dinheiro nele.
Além disso, né, além da agenda evolutiva e dos prazos super apertados, né? A gente Com não pode certeza. esquecer disso. Esse foi um grande desafio mesmo. Isso é verdade. De modo geral, como vocês estão avaliando a receptividade hoje do Open Insurance no mercado de seguros? O Ricardo sempre passa para mim agora. Na verdade, assim, essa pergunta o processo do Open Insurance, assim, é um processo, todos esses processos novos são processos culturais. Então, por exemplo, nós vamos falar do Pix. O Pix, obviamente, ele teve uma aceitação assim maravilhosa, né? As pessoas foram aprendendo a usar e com uma rapidez fantástica. Então, a cultura, por exemplo, do Pix foi bem aceita. A parte do Open Banking, o fato das pessoas mexerem diariamente nos seus aplicativos, elas têm assim mais facilidade de, se desejarem, compartilhar o seu dado com relação ao financiamento ou saber se ele pode concentrar suas aplicações, terem melhores taxas, etc. Já na parte do Open Insurance, eu acho que a gente ainda está assim, num processo muito embrionário. Então, para dizer que as pessoas têm uma aceitação, eu acho que a parte de aceitação cultural do Open Insurance vai ser mais lenta do que para um Open Banking ou por outra dessas novas tecnologias. Principalmente porque você não entra no seu aplicativo de seguros todos os dias ou toda semana, enfim. Geralmente você só entra quando você tem um sinistro, ou quer fazer um endosso, ou talvez ver se seu seguro está vencendo, ou ver suas coberturas. Não é uma coisa frequente. Então, essa cultura, eu acho que ainda demora um pouco para ela evoluir. Com a vinda das SPOCs, talvez com anúncio, mostrando o que elas podem fazer para esse processo, talvez esse processo de aculturamento ele flua de uma forma um pouco mais rápida. Mas, mesmo assim, é um mercado diferente do banking, né? Então... Você falou um ponto super importante do cliente, ele não está ali acessando o tempo todo. Eu testei o Open Banking e conectei 2 contas e mais a corretora. E foi super interessante ver no meu banco o saldo da minha conta de investimento na corretora, ou ver o saldo da minha poupança no outro banco. Eu fiquei imaginando como seria isso dentro do Open Insurance. O que eu vou ver, por exemplo, se eu autorizar os meus dados na Tóquio, vou ver as minhas apólices da Zurich, como isso vai acontecer? Fiquei curioso. E aí me veio o seguinte, e para o corretor? Porque a gente não pode esquecer que na indústria de seguros a gente tem um cara no meio que é o corretor, e que ele é fundamental para boa parte da operação. Tem discussões muito grandes de como colocar o corretor no centro disso tudo, e acho que esse talvez seja um outro desafio que as seguradoras precisam pensar, o mercado talvez precisa começar a pensar, como isso vai impactar no corretor, porque o Open Finance em si ele está focado no cliente final, mas os bancos eles não têm o corretor na frente. O cliente muitas vezes se resolve sozinho, ele vai lá no Internet Banking, contrata um seguro, ou ele contrata ali um empréstimo, ou ele faz, não sei, pede um cartão, é tudo muito direto ao cliente. Os bancos criaram essa cultura, as seguradoras não têm essa cultura ainda, muito porque tem o corretor. Então, eu de verdade não sei dizer como os corretores estão olhando, então eu não sei dizer também como eles estão enxergando o potencial do Open Insurance. É uma dúvida que acho que o mercado todo tem de como fazer isso tudo funcionar. A gente acredita que ainda existe um pouco de insegurança ali do pessoal também, né, de fazer esse compartilhamento. E assim, só para a gente já ir fechando aqui o nosso painel, o que podemos esperar na evolução ali do Opinha para esse ano, de 2025? Vou começar agora. 2025, para mim, é um ponto chave de virada
do projeto Open Insurance, porque a gente começa a entrar numa fase de transacional. Então, a gente trabalhou esses anos todos, né? A gente está trabalhando desde 2020, né? Que começou, 21 começou o projeto. A gente está trabalhando esse tempo todo para, como eu comentei, né? Organizar os dados, disponibilizar os dados através das APIs, criar padronização. Agora a gente está chegando na hora de, vamos para a realidade, vamos vender, vamos transacionar, vamos disponibilizar dados do cliente. Então, acho que o mercado de seguros vai terminar o ano diferente, porque no momento que a gente começar a fazer as primeiras transações, as empresas vão começar a ter insights do que fazer com esses dados que hoje tem muita consultoria que está conversando, tentando dar insights, mas ninguém chegou com uma ideia concreta. E acho que a gente precisa testar, entender como o estudo vai funcionar, como a gente interage com o ecossistema, como a gente interage com as outras participantes, para aí então a gente conseguir ver o que vai ser o Open Insurance a partir, na minha visão, a partir de 2026, que aí vai começar a ganhar escala e vai começar a entrar de verdade no dia a dia das seguradoras. Mas acho que 2025, até o final do ano, que a gente vai começar a transacionar, vai ser o ponto de virada. Eu acho que 2025, assim, em termos de... A gente tem ainda muita coisa para implementar, né? Que vieram que são das normativas, que o próprio secretariado, né, do Open Insurance, porque a estrutura do Open Insurance, nós temos os conselheiros, que são as pessoas de cada uma dos segmentos de seguro, que falam com a SUSEP, que levam as nossas reivindicações e tudo. Nós temos o secretariado, que é quem administra todo o fluxo das normativas, dos testes, enfim. E temos os grupos de trabalho que fazem essas reuniões com as seguradoras e que tratam todos os assuntos. Eu acho que para 2025 nós ainda temos muita coisa para fazer, para colocar no ar, para testar, para fazer de implementações. Estamos vendo um monte de implementações para a gente fazer ainda de itens da fase 1, né, que são as fases de exposição dos produtos, serviços e canais. Então, eu acho que 2025 é um ano assim, um pouco ainda, que isso não vai ter um fluxo muito grande, né? Mas eu acho que em 2026 as empresas vão começar, talvez, a perceber assim o que pode ser extraído as seguradoras, ou enfim, ou talvez via SPOC, né? Porque como as seguradoras dependem muito de que o cliente entre no site, dê a permissão, faça todo esse fluxo de uma forma digital, às vezes é mais fácil, talvez, ela ligar para um corretor e falar para ela: está vencendo a minha pólice, me veja qual que seja encaixe melhor. Então, a gente tem esse viés do consumidor, que às vezes ele não quer perder tempo, ele acha que tem que ter um corretor que vai cuidar isso para ele, né? Então, por isso que o processo aculturamento, ou se isso é uma vantagem, como tirar uma vantagem competitiva do Open Insurance, é um pouco ainda uma incógnita aí que a gente vai ver, que bem o Ricardo colocou, né? Tem várias consultorias que estão trabalhando nisso para pensar o que eu vou poder, como que eu posso só trazer um pouco desse mundo de dinheiro que a gente já gastou com isso daí, né? E trazer algum benefício para a gente, né? Então, mesmo as consultorias, elas também têm não tem uma ideia mágica ou alguma coisa assim que pudesse ver agora. A gente tem que ver essa máquina começar a funcionar para a gente entender o que a gente pode fazer ou agilizar com isso. Muito bom. Obrigado, Camilo e Ricardo. Vamos abrir agora para as perguntas. Adorei que vocês mandaram bastante perguntas, né? Bastante conteúdo que vocês enviaram aqui como questionamento, a gente acabou esclarecendo aqui durante o nosso papo. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho super legal para trazer, que é: qual será o impacto de Open Insurance para as corretoras? Acho que é uma pergunta que sempre deve aparecer para vocês, né? É $1 milhão? É a pergunta de $1 milhão.
Olha, é realmente difícil de responder no sentido de ver como que as corretoras vão se movimentar com relação a isso. Por quê? Porque assim, a corretora em si, pura, ela não faz parte do ecossistema do Open Insurance. Então, ela não tem como ir buscar o dado, né? Tá lá e buscar o dado, a não ser que ela se torne uma SPOC. E mesmo assim, a SPOC ela não pode vender seguro, ela pode transacionar os processos e tudo. Obviamente que por trás de uma SPOC pode ser que tenha uma corretora. Então, através desse fluxo, eles fariam. Só que montar uma SPOC também não é uma coisa simples, requer R$1 milhão de reais como capital, requer processo de segurança, governança, enfim, uma infinidade de coisas. Eu acho assim, o corretor ele vai estar mais atento, obviamente, mas eu não sei se ele vai ser tão afetado num primeiro momento, assim, não consigo enxergar ele sendo abalado com uma SPOC. Se ele é um corretor de bom atendimento, de processo, tem uma carteira bastante boa, eu acho que ele vai ser difícil ele, nesse primeiro momento, ou nesse primeiro 2026, ter algum impacto assim, nesse sentido. Eu vejo isso e vejo que no início o corretor ele vai fazer o papel do Open Insurance, que na verdade ele já faz, né? Porque quando o cliente ele não está satisfeito com uma cotação, ele pede para o corretor gerar outra e ele vai em outra seguradora para ver o melhor preço, ou para ver a melhor condição, a melhor cobertura. Então, até que as seguradoras comecem a de fato entender como tirar o melhor proveito do Open Insurance, eu não vejo impacto no corretor, não. Acho que eles vão continuar com bastante trabalho aí. Boa. Qual a visão de vocês sobre o uso de IA na análise de dados capturados dos clientes pelo OPIN? Aqui é só a pergunta de $1 milhão. Mas essa eu gosto, hein? O pessoal tá bem nas perguntas. Essa pergunta é muito boa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial para tudo. Acho que o ponto principal é as seguradoras todas elas têm muita informação e elas vão começar a ter acesso a mais informação ainda à medida que os clientes começarem a compartilhar os seus dados. E aí, inteligência artificial em todas as suas variações, né? Machine Learning, Deep Learning, e Data Science, e todas as suas variações, podem tirar proveito de melhores preços, melhores ofertas, até para desenho de produto, baseado nos dados que eles estão conseguindo extrair dos clientes. Mas a gente volta de novo para o ponto principal, que é o cliente, né? Nenhuma seguradora vai ter nenhum dado extra se o cliente não autorizar. Então, você pode ter o melhor algoritmo de inteligência artificial, se você não tiver informação, não vai adiantar nada. Você vai continuar trabalhando dentro dos seus dados, e aí tem que trabalhar com o que você já tem, né? Eu acho assim, o IA, a gente vê todo mundo querendo usar IA em todas as coisas, né? Na verdade, quando você recebe um dado compartilhado ou cedido por um cliente, o que o IA pode ajudar é pegar o que ele tem, que ele recebeu daquele cliente, e buscar em outros contextos, internet, ou enfim, o que aquele cliente tem para que eu junte rapidamente com o dado que eu obtive da outra seguradora ou enfim, da outra congênere, e me traga uma indicação do que eu posso oferecer para ele. Por um exemplo assim básico, né? Eu recebi um dado de um cliente que quer compartilhar o dado com a gente. Nesse momento ele estava compartilhando o dado de um automóvel, mas será que eu, com a IA, não posso verificar se ele também tem filho, se ele tem uma casa própria, se ele tem dono de uma empresa? Então, nesse contexto, eu vou poder trabalhar esse cliente mais rapidamente e oferecer produtos melhores. Tipo, olha, além do seguro de automóvel que você compartilhou com a gente, vamos ver um residencial, eu sei que você tem uma residência, ou você tem 2 filhos, vamos fazer uma previdência, sei lá, algo assim. Então, eu acho que a IA
juntando com o compartilhamento, porque quando o cliente compartilha o dado com a seguradora, ele está intencionado em trabalhar com aquela seguradora. Então, esse gancho que você está falando do IA, ele é muito legal, porque além de trazer aquele produto, eu posso, com o IA, abranger outros produtos também que eu posso oferecer a ele. Então, de repente, ele vê o corretor que eu indicar para trabalhar aquele cliente como um consultor, e não só como um vendedor daquele produto que ele ficou insatisfeito ou que ele quis fazer o trabalho com a nossa seguradora. Muito bom, obrigada. Bom, considerando o Open Insurance aí, vocês entendem que já dá para a gente se beneficiar com novos negócios? Das fases que a gente já executou até o momento? Eu acho que ainda não. Assim, respondendo secamente, né? Ainda não dá para você ter, porque você não consegue perceber ainda como vai ser a movimentação do mercado com relação a isso. Acho que vai um pouco da cultura também que você trouxe. Da cultura, exatamente. Então, eu acho que nesse momento, assim, pensar em algo assim que você vai começar a aproveitar assim, loucamente disso, eu acho que não. Eu acho que, como é uma coisa que parte muito da vontade do cliente, né, do nosso segurado, ou do segurado das outras companhias, né, eu não consigo ver alguma coisa assim de imediato para ter uma ação. Até adoraria, porque tudo que a gente já investiu nesse ecossistema é uma coisa assim incrível, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, que realmente é muito grande o processo. Então eu não consigo ver. Talvez o Ricardo tenha aqui vou até anotar se ele tiver. Meu único comentário é nada a acrescentar. Nada a declarar, né? Nada a acrescentar.